bom dia. Acabei de acordar. Vou-me despachar agora para ir fazer o meu cardio. Hoje é o segundo dia de cardio da semana e vou fazê-lo depois de um upper body. Portanto, o meu cardio consiste basicamente em caminhada. Dependendo do sítio, a frequência cardíaca anda à volta dos 130 a 145 ppm. Por exemplo, se eu andar em sítios com terreno irregular, ou seja, com descidas, com subidas, e é isso, cerca de 40 a 45 minutos, não mais do que isso, até porque vou com uma cadência, um ritmo de passada de cerca de 100 batimentos, não é batimentos por minuto, mas é cerca de 100 passos por minuto, o que é uma das recomendações para que a caminhada seja de facto um bom tipo de estímulo cardiovascular. Neste momento são cerca de 7h30 da manhã e pronto, estou-me a despachar. Vou agora beber uma água, higienizar um bocado, equipar-me e depois sair para a rua. Depois, todos os dias de manhã também costumo beber cerca de 700 ml de água, assim mesmo para começar, porque o nosso corpo durante a noite soa bastante, perde água, quer pela temperatura, quer pelos processos corporais que ele realiza durante a noite, e portanto é sempre bom de manhã repor essa água perdida durante a noite. Sei que é aconselhado também que se beba água, mas com eletrólitos, sei lá, com uma colher de chá ou de café, na verdade, de sal, se vocês não tiverem outro tipo de eletrólitos convosco, uma colher de sal, colher de café de sal com água, 700 ml de água, é bom, porque vocês também perdem muitos eletrólitos durante a noite. Então, isto ajuda a que os nervos, ou a nível sináptico, sejam sempre sintetizados os neurotransmissores necessários para a transmissão de informação. E por isso, água com eletrólitos logo de manhã ser indicado. Ok, então neste momento estou aqui a fazer os meus ovos mexidos como pré-workout, digamos assim. Porque, e vocês podem estar a perguntar, porque é que estás a comer antes de fazer o teu treino? Well, a evidência científica não encontra diferenças, ou melhor, não aponta para que cardio em jejum ou treino em jejum seja melhor, seja para perda de peso, seja para controle glicémico. E por isso, na verdade, a evidência até aponta no sentido contrário. Treino depois de uma refeição de manhã, ou seja, não é treino em jejum, é treino já alimentado, nutrido, até tem melhores efeitos sobre a perda de peso, sobre o controle glicémico, e portanto eu não sigo essa filosofia de fazer treinos em jejum, embora eu até acredito que seja
não digo agradável, mas tipo, mais fácil de fazer uma corrida ou uma caminhada mas com o estômago vazio. Pode ser mais fácil. E depois tem outra coisa. Há pessoas que não sentem fome logo de manhã, quando acordam. Portanto, either way, seja em jejum, seja alimentado, não existe um método de treino melhor que o outro. Depende muito do vosso sistema. E, portanto, tanto faz se vocês treinam em jejum, se vocês treinam depois de comer. Pronto, eu estou a fazer o meu cardio, cerca de 35 minutos agora, e eu estou a fazer um tipo de treino diferente da vez anterior, porque o tipo de piso onde eu estou a fazer o treino é bastante diferente. Não tem inclinação, é plano, o que torna a carga do exercício mais diminuta. Ou seja, aqui, para o treino ser mais intenso, a velocidade conta bastante, e não só a velocidade, a cadência dos vossos passos é basicamente das principais variáveis de intensidade que vocês têm quando não existe inclinação no terreno. Portanto, é expectável que as frequências cardíacas atingidas hoje sejam mais baixas, por volta dos 120, 130 batimentos por minuto. Agora, outro detalhe. Porque é que todo atleta, todo bodybuilder, todo fisiculturista deve fazer treino cardiovascular? Principalmente porque quando fazemos treino de força é comprovado que a nossa rigidez arterial é superior, e isso significa que existe maior risco depois de certos tipos de doenças cardiovasculares, porque as nossas paredes das artérias, dos vasos sanguíneos, têm menor capacidade de dilatação, menor elasticidade, tornam-se mais rígidas. E o treino cardiovascular, em oposição ao treino de força, tem a capacidade de fazer diminuir esta rigidez arterial. Portanto, há aqui uma manutenção da saúde do coração e dos vasos sanguíneos. E podia estar aqui muito mais tempo em caminhada, e a minha fonte de energia iria ser primariamente os lípidos. Nunca é exclusivamente sempre uma fonte, mas esta seria a predominante. Ok, já acabei o treino. Fiz deixem ver, quase 5 km, 6.200 passos em 56 minutos. Podia ter sido melhor, podia, só que no início eu não mantive uma cadência assim tão alta. Não sei porquê, mas pronto. Ou seja, eu fui, para quem conhece Lisboa, fui desde Cruz Quebrada até Caxias, pelo passeio marítimo de Algés. Só a partir de metade do caminho é que comecei a acelerar um pouco mais, e depois na vinda, na volta, foi em cadência rápida também. Portanto, demorei mais tempo que aquilo que era previsto. Segundo, gastei cerca de 389 calorias. Este meu relógio não é assim tão preciso, porque isto não é bem um smartwatch, é mais um relógio só com acelerómetro e com detecção de frequência cardíaca. Portanto, eu neste momento estou a 101 batimentos por minuto, e em média durante a caminhada fiz 120, 130
batimentos por minuto. Mais uma vez, não porque tenha existido grande variação de carga, sendo que carga aqui relaciona-se com a percentagem de inclinação do solo. Quanto maior, mais esforço nós exercemos para nos deslocarmos. Não foi um percurso plano, portanto a intensidade aqui era ditada pela cadência de passada. E pronto, só para terminar, dizer que este tipo de cardio, este tipo de atividade é bastante utilizado mesmo por bodybuilders, fisiculturistas profissionais. CBAM, Ronnie Coleman quando ele competia, como é óbvio, o Ramon também utiliza bastante, seja em cicloergómetro, seja em treadmill, passadeira, seja caminhada mesmo ao ar livre, na natureza. É uma boa estratégia para vocês garantirem que tenham uma saúde vascular, cardiovascular em dia. Ter um cuidado sobre a rigidez arterial, que é um fator de risco para as doenças cardiovasculares diversas, sobretudo formação de placas de atroma, inflamação dos vasos sanguíneos, etc. Isto assim falando muito por alto. E pronto, malta, o meu treino termina aqui, o vídeo termina aqui. Espero que tenham gostado. Subscrevam ao canal se gostaram. Passem também no meu perfil de Instagram, Fitness with Enoch. Sigam-me, porque vou postando lá conteúdo também dos meus treinos no ginásio e atividades no dia a dia.